O ano era 1346. O ar já não era mais o mesmo. As pessoas estavam apressadas e assustadas. Era o fim do mundo. O céu começou a se fechar e as ruas começaram a ficarem vazias. Tudo estava sombrio naquele momento. Logo surgiu uma figura estranha, que usava uma indumentária que assumia consequências sinistras. Cobria-se dos pés à cabeça e usava uma máscara com um bico semelhante a de um pássaro, com fisionomia assustadora. Calafrios tomaram conta do meu ser e não sabia o que fazer. Poderia ser um demônio que viria me punir pelos meus pecados. Ele se aproxima e diz que não deveria estar fora de casa. Eu pergunto por quê, e um silêncio aterrador dará a resposta que algo saiu do controle. Você já deve até ter imaginado do que se trata. Peste Negra. Esta foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas em toda a Europa, tendo registros soltos em todo o mundo entre 1346 a 1351. A praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com grandes efeitos no curso da história da Europa. A peste negra tem sua origem no continente asiático, na China para ser mais preciso. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinha da Ásia através do mar Mediterrâneo e ancorava nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Genova. Calcula-se que cerca de 1/3 da população europeia tenha sido dizimada por conta da praga. O início da propagação da doença deu-se por meio de ratos e principalmente pulgas infectadas com o bacilo, que acabava sendo transmitido às pessoas quando se eram picadas pelas pulgas, em cujo sistema digestivo a bactéria da peste se multiplica. Em estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros e gotículas. Contribuía com a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação que as cidades e vilas medievais possuíam, o que oferecia condições para as infestações de ratazanas e pulgas. Outro fenômeno da época era a migração de povos, principalmente os judeus, que acabava trazendo o vírus para a Europa. Como ficou a economia? Com o crepúsculo populacional tão grande causado pela peste, os salários aumentaram em resposta à escassez de mão de obra. Os proprietários de terras também foram pressionados a substituir as rendas por serviços de trabalho, no esforço para manter os moradores. Meio ambiente. Alguns historiadores acreditam que as inúmeras mortes provocadas pela peste abateram o clima, libertando terras e desencadeando reflorestamentos. Isto pode ter levado à pequena idade do gelo.
O renovado fervor religioso e fanatismo floresceram com o despertar da peste negra. Vários grupos como judeus, frades, estrangeiros, mendigos, peregrinos, muçulmanos, leprosos, sodomitas e ciganos foram alvos de perseguições e igualmente considerados culpados pela disseminação da doença. E outros com doenças de pele como acne ou psoriase absurdamente foram mortos em toda a Europa. Como não havia explicação para a pandemia que dilacerou toda a Europa e se expandiu pelos confins da Terra, a culpa provavelmente seria de alguém. Devido ao fanatismo extremo, houve ataques a comunidades, massacres que eles diziam punir os pecadores culpados. Depois ainda veio uma segunda pandemia, que deixou um rastro de destruição, e a terceira que marcou toda uma história de terror, onde nesse período chegou ao Brasil de forma bem sutil. A peste negra não teve um diagnóstico concreto, a não ser a higienização nas vilas medievais. Espaço Café.